entre em pânico. Se precisar, chama um herói rápido para te ajudar. Mas cuidado com o herói que você vai poder chamar, porque talvez o pânico seja algo necessário. Comente, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, sejam bem-vindos a mais um Quadrinhos na Utopia TV. E lembre-se, espalhe a voz para o além. Por quê? Ajuda nós aí. Mas bem, vamos lá. O vídeo de hoje, eu pensei muito, e eu pensei em fazer isso quando eu falei de violência, mas eu pensei, pô, vai ficar longo demais, cansativo demais. E só teve um quadrinho que eu citei, na verdade, quando eu falei da violência nos quadrinhos, e da faixa etárias e tudo mais. Então hoje vamos tratar um pouquinho sobre essa violência, ou melhor, de como é que a violência às vezes nos quadrinhos, ela sai da ficção e vai para a realidade. Ou melhor, ela vem da realidade e vem para a ficção. E no caso, vamos começar com dois personagens da DC Comics e vamos fazer uma homenagem a um cidadão que partiu alguns dias atrás. Dennis O'Neil e Neal Adams vão trazer na verdade dois personagens, Arqueiro e Lanterna Verde. Os dois vão fazer uma road trip, uma viagem para os Estados Unidos, o interior dos Estados Unidos. Vão deixar um pouco o lado super-heróico e vão ver como é que são as pessoas mesmo, como é que é a vida delas, como é que são os problemas delas, os problemas reais delas. Foi aí que apareceu um certo John Stewart, só para avisar vocês. Os nossos dois autores trouxeram personagens maravilhosos, trouxeram uma trama incrível. Pena que, infelizmente, logo depois cancelaram a edição. Mas mesmo assim, é legal nós olharmos para esses personagens e vermos como é que eles agem com a realidade ao seu lado. Com problema de drogas, com violência racial, na época, né, só avisando racial, hoje é colocado como violência étnica. Tudo isso era posto de uma maneira na alma, para você realmente sentir aquilo ali. Eles trouxeram as dúvidas e questionamentos do cidadão norte-americano, estadunidense, para nós, nos quadrinhos. E, feitos nos anos 60, 70, hoje elas ainda trazem uma força muito grande, um poder muito grande. São obras que elas nos questionam, nos fazem questionar muitas vezes sobre as nossas condições, sobre que escolhas que fazemos. Por isso que vale muito a pena. Porém, mas você não falou de violência? Sim, só que nesse caso é uma violência social, que ela vai estar presente muitas vezes na nossa sociedade, e a gente às vezes nem percebe. E bem, já que nós falamos da editora DC e dos seus dois personagens, vamos agora para a editora Marvel. Em 71, o governo dos Estados Unidos, por meio do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar, contratou Stan Lee para fazer uma obra falando sobre drogas. E bem, ele aceitou a ideia. Deu uns probleminhas e tal, o pessoal do Comic Code não gostou muito. Para quem não sabe, o Comic Code era a regulamentação de alguns termos que não poderia falar em quadrinhos. É censura mesmo. E bem, acontece que a galera da Marvel foi além e resolveu realmente fazer um quadrinho bem interessante. Pela primeira vez o pessoal da Comic Code teve que aguentar essa. E bem, em 71, Homem-Aranha, problema de drogas, problemas de violência social, e o nosso personagem tem que enfrentar isso com um dos seus maiores aliados. Eu não vou falar muito, porque afinal de contas pode quebrar a mágica de quem for querer ir atrás da revista, mas foi a primeira vez que o Comic Code foi questionado. Ou seja, adianta não falar de certos assuntos e querer esconder como se eles não existissem? Então, é a história que vai realmente chamar a atenção, que vai chamar o público, que vai falar, olha, tem assuntos sérios que têm que ser debatidos. Mais uma vez, tem violência? Tem. É violência física, então vai ter um problema na universidade, vai ter uma briga e tal, mas é simplesmente falando de drogas.
E falando no sentido de que às vezes isso não é legal. Isso pode gerar problemas sociais pesados. Tá ok? Quando a gente fala em violência, eu já tinha falado dele. O Sr. Frank Miller vai trazer esta obra, que eu já tinha comentado alguns vídeos atrás, né? Que é Batman, Cavaleiro das Trevas. Sim, nessa obra, o nosso Bruce Wayne já passou 10 anos que deixou o manto do morcegão guardado no armário e ele resolveu tirar do armário e voltar a quebrar o pau de novo com todo mundo. A obra é violenta, Frank Miller trouxe uma obra pesada, agressiva, onde os questionamentos são postos o tempo inteiro. Não é uma obra tão simples. Muita gente vê Cavaleiro das Trevas como sendo só uma porradaria simples e maravilhosa. Tem questionamentos ali que o Frank Miller vai trazer que são primordiais. Tudo bem, depois algumas pessoas vão questionar as visões políticas do autor, mas neste momento a obra ela faz questionamentos bem interessantes, bem legais. Como é que é um cara que já passou por tanta coisa, que já está com tantas marcas pelo corpo, como é que ele vai agir? E esse é um Batman diferente muitas vezes. É aqui que o Batman começa a ficar muito mais violento. Ele já vinha de uma escala de violência em alguns quadrinhos, mas a partir de agora ele literalmente passa a ser o Batman mais violento do que se tinha até então. Aviso, eu não estou falando do primeiro Batman. Estou falando do que veio nos anos 60, 70, 80, até 80 com o Cavaleiro das Trevas. Aí a coisa pega pesado. E aí a violência ganha níveis um tanto quanto perturbadores. E às vezes até tristes. Lembrando, assim como nós falamos dos Lanterna e Arqueiro, alguns temas sociais voltam a aparecer agora. Assim como falamos do Homem-Aranha, alguns temas sociais também voltam a aparecer agora de maneira mais agressiva. E é o objetivo dele. E bem, violência, anos 80, já falei do Batman, não tem obra mais fantástica que vai trazer isso, que é do senhor Alan Moore, Watchmen. Muita gente me pede para fazer um programa só sobre o Watchmen. Então muita gente já fez isso. Então vamos falar rapidamente de uma obra que tem questionamentos intrincados. Alan Moore ele vai trazer a obra num nível tão visceral, num nível tão pesado, em que ele questiona os super-heróis. Só que esses super-heróis não são super-heróis que nós estamos acostumados. É um outro grupo de super-heróis. Ele vai pegar os super-heróis de uma editora que era do catálogo da DC, mas que ela não usava. Então, beleza, pega esses personagens, coloca eles numa condição social bem trágica, uma sociedade onde não aceita mais os mascarados, não aceita mais os seres incríveis e que ficam batendo aí com roupas colantes e começa a questionar muito ações, atitudes, pensamentos de uma sociedade dos anos 80. Estamos no auge, sim, da Guerra Fria. União Soviética, Estados Unidos, o mundo está fervendo. A ideia de uma explosão nuclear é real. E isso vai transparecer o tempo inteiro na obra, mas também com outras visões, com outras ideias. O Alan Moore vai trazendo questionamentos em que o mundo super-heróico é um mundo diferente do nosso. Guerra do Vietnã, por exemplo. Duas visões, eles venceram. Os Estados Unidos venceu a Guerra do Vietnã graças aos super-heróis. Sem super-heróis, eles não vencem. E aí a gente vai tendo vários questionamentos, várias ideias, várias possibilidades dentro da obra. O final dela é incrível. Mas, volto, os questionamentos que tem ali dentro, ele vai rasgando a nossa sociedade literalmente na carne. É quando o Alan Moore pode fazer o que ele bem entende e gosta. Anos 90. Todd McFarlane já tinha feito o nome na Marvel e o senhor, junto com outros caras, lançam uma editora chamada Image. E ele lança também o seu personagem, chamado Spawn. E bem, violência em todos os níveis. E questionamentos também. Afinal de contas, a obra vai trazendo tudo isso. Já comentei de Spawn alguns vídeos atrás, quando eu falei de uma banda chamada Ice the Earth. A banda fez um disco só pro Spawn, chamado Dark Saga. Mas esse personagem ele questiona o eu,
É uma história que tem o inferno, mas que tem a bondade, que tem a violência intrincada, questionamentos sociais, questionamentos religiosos. E é uma obra que ela vai te trazendo tudo isso muito bem. Até que certa hora o Todd McFarlane errou a mão e aí a obra foi embora. Mas o questionamento inicial é legal. E volto a dizer, a violência é presente. Às vezes, eu não estou falando tanto da violência física, mas da violência psicológica. Da violência de que nós somos colocados, às vezes, o tempo inteiro. E tem gente que nem olha, nem percebe, nem nota, nem vê que a violência está ali, presente. Leia os quadrinhos. Às vezes faz uma diferença interessante para todos nós.